Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Segunda, o Coração de Deus. Esse podcast que tem o objetivo de te motivar e edificar e trazer, sem dúvida alguma, crescimento espiritual para você. Hoje o nosso tema é Criando Filhos no Senhor. E eu trouxe aqui como convidados meus pais, Davi e Georgette. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, boa noite. Bom, iniciando agora, eu gostaria de falar um pouco sobre uma passagem bíblica para compartilhar com vocês, que está em Provérbios capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não menospreze o ensino de tua mãe. Sem dúvida alguma, a passagem bíblica nos traz motivação a respeito sobre a criação de filhos. E é o que a gente vai falar aqui hoje, falando sobre como que vocês fizeram essas estratégias para criarem filhos no Senhor. No caso, eu sou o filho mais novo, eu tenho 2 irmãos, Daviane, que é o do meio, e Ezequiel, que é o mais velho, né? E com certeza eu acredito que tenha sido um trabalho árduo, mas também de muito amor envolvido nessa criação. Tá certo? Certeza. Então a gente vai iniciar aqui com umas perguntas para vocês falarem, compartilharem conosco como é que foi esse desafio. Vou começar aqui com a dona Georgette, que é a minha mãe, falando sobre como que vocês criaram os filhos no caminho de Deus. Quais foram as estratégias que vocês utilizaram para criar 3 filhos no Senhor? Bom, primeira parte, a gente usou a palavra, né? A gente praticamente todos os dias a nossa base era a palavra de Deus. Mas havia as estratégias, né? Então, a gente geralmente tinha aqueles devocionais com a família, com os filhos, tirava um tempo na semana, a gente se reunia com eles e a gente fazia brincadeiras e jogos. Então, isso foi algumas estratégias. Incentivou, né? bastante. Né? Eu falo por experiência própria que isso trouxe grandes registros na nossa memória como filhos, né? Eu lembro que vocês iniciaram lá, quando a gente era pequeno, a escola bíblica na comunidade, né, ali no bairro. Uhum. E eu lembro como se fosse hoje, ali vocês ensinando as histórias bíblicas, e que, sem dúvida alguma, isso teve grande representatividade no nosso crescimento, né? Sim, com certeza. Isso. E agora falando aqui com o papai, nesse processo de criação de filhos, qual foi o maior desafio que vocês tiveram na criação de nós, 3 filhos? Qual foi o maior desafio que vocês tiveram? Bem, eu acredito que o maior desafio, né, eu acho que até no sentido geral, quando se trata de criação de filhos, né, é naquele momento da adolescência, né, em que começa a parte cognitiva, né, começa a tomar suas próprias decisões, buscando, quer dizer, tomar suas decisões pessoais, os pensamentos começam a serem mais produzidos, né, para que eles possam agir de vontade própria, né? Então, e também tem as influências externas, as companhias. Aí, a nossa preocupação nesse momento era exatamente prepará-los para lidar com essa situação. Então, isso é um grande desafio, porque não é somente questão do ser, no sentido de estar buscando pensar, né? Achando que tem todo o conhecimento para a vida, né? Sim. Mas era também aquele momento externo das companhias, Das né? influências, né? Então, esse foi um grande desafio, né? Pode-se dizer que todo adolescente tem aquele momento de revolta. Sim, com certeza. Tem. É interessante compartilhar, né, que eu pude viver isso na minha casa com vocês, a criação de filhos no caminho do Senhor. Por isso que a importância aqui que a gente quer deixar registrado é que não existe a família perfeita. Isso. Né? Eu tive meus erros como filho, com certeza. Mas o importante é trazer o registro, a importância que vocês fizeram ensinando a importância de amar o Senhor. Exato. E eu lembro que uma das das tarefas diárias que a gente tinha era fazer a leitura bíblica. Isso. Era uma coisa... Vou usar essa palavra porque nós éramos crianças crescendo ali, então precisava do direcionamento, né? Era uma coisa imposta, que nós tínhamos que ler um capítulo por dia, fazer um resumo, contar até uma parte engraçada, né? Que eu nunca me esqueço desse episódio, que como era de rotina todos os dias, o papai chegava e perguntava, né? Vocês leram o capítulo da Bíblia? Aí foi a minha vez de falar, eu disse, claro, li sim. Aí ele qual foi o capítulo que você leu, né? Eu falei, eu li Efésios 7,
Aí ele perguntou o que dizia esse Efésios 7, né? Eu falei, não, falar sobre a nossa relação com Deus. Daí, lembrando que eu tava mentindo, né, gente? Que eu nem tinha lido. Que, afinal de contas, o livro de Efésios só tem 6 capítulos. E eu tava dizendo que eu tava lendo o 7º, né? Então, foi um fato engraçado, mas que foi de grande importância, né? Nós tínhamos os nossos devocionais. Sim. Durante uma vez na semana, nós fazíamos o devocional em família. E conforme a gente foi crescendo, vocês foram transferindo essa responsabilidade, né? Uma vez eu, uma vez o Ezequiel, a gente compartilhava ali junto com a Deviane, né? Também os estudos bíblicos que nós tínhamos em família. E isso foi muito importante. E uma coisa também que ficou registrada na minha memória é que, como você mesmo falou, que no processo da adolescência a gente tem aquele momento de influências externas, né? Que a gente sofre essas influências, quer queira, quer não. Nós somos seres humanos, né? Por mais que vocês tenham dado mundo, né? O seu melhor, a gente acaba querendo tomar certas decisões, por muitas vezes erradas, né? Devido a justamente deixar essa influência externa sobrepor aquilo que realmente devia ser a nossa base, que foi a criação familiar. E isso foi de grande motivação para o nosso crescimento, né? Hoje nós tentamos reproduzir também, junto com a minha esposa, a criação do meu filho. Tenho certeza que meus irmãos também repassam isso aos seus filhos, sobre a importância de amar a Deus. Amém. E o que eu acho interessante é que, no caso, até a gente completar os 18 anos, vamos dizer assim, vocês sempre falavam, né, que quando nós estivéssemos debaixo do teto de vocês, nós iríamos seguir ali aquilo que eles estavam ensinando, que era para ir para a igreja, que tinha vezes que a gente acordava e que não queria. Às vezes ia forçado, obrigado, né? Eu lembro uma vez que eu estava com muito sono, papai falou, bora, acorda para levantar. Eu disse, não quero ir, né? Mas naquele momento a gente não tinha essa total compreensão, mas hoje faz totalmente o total sentido da importância que realmente é educar os filhos no caminho do Senhor. E também o meu ainda está pequeno, né? Ainda vou chegar nessa fase da adolescência, Senhor. Mas vamos orar muito, já estamos profetizando bênçãos, que é um menino abençoado que vai dar, Deus vai nos dar condições para que possamos também ter esse mesmo entendimento de criar os filhos no caminho de Deus, né? Agora, para mais uma pergunta. Posso fazer Pode sim, claro. Tu falaste essa parte de impor, né? Então, eu vejo que esse é o papel dos pais, no sentido de ter um momento, né, que precisamos carregá-los, né? Exato. Isso faz parte da nossa vida, né? Até mesmo tomando a Deus em nossas vidas. Tem um momento que achamos que estamos sozinhos, mas, na verdade, Deus também está nos carregando. Então, esse momento da vida, os filhos são pequenos, né? Não tem o entendimento, não tem a experiência. Então, o que os pais devem fazer? Deve carregar. Instruir, né? Corretamente. Exatamente. Né? Com certeza, né? Isso faz, como eu vou repetir, que naquele momento, durante o processo, nós como filhos não entendemos, realmente não entendemos. Como várias vezes ouvimos dos dois, né? Vocês só vão entender quando vocês tiverem filhos, né? Mas o que ficou realmente em nossa memória, tenho certeza, a minha e dos meus irmãos, foi o ensino bíblico que vocês nos passaram. Isso foi muito importante durante o nosso processo, durante o nosso crescimento, dentro da igreja, vendo o exemplo de vocês. A gente sempre foi muito ativo na igreja, né, participando das reuniões, participando do grupo de jovens, e assim a gente foi se envolvendo, sem dúvida alguma, foi vendo o exemplo de vocês, né? E isso me deixa muito feliz, porque as minhas referências são vocês, né? Ver o resultado que todos os três, graças a Deus, estão no caminho, né? Então é uma luta árdua, mas tem os seus resultados, os seus bons resultados, né? São desafios, né? Mas que, como a própria palavra de Deus fala, né? São instruções que lá na frente vocês terão descanso, frutos, né? Exatamente, o fruto da criação, né? Agora, uma pergunta muito importante, assim, durante a gente vê no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, exemplo de filhos, como usando as referências bíblicas agora sobre o filho pródigo, né? A gente sabe a tão conhecida história que o filho, vou usar essa palavra, entre aspas, né, se revoltou, queria o seu direito, foi viver a vida, foi curtir a vida, festas, mulheres, dinheiro, todo aquilo que o mundo oferece, né, e depois ele retorna para a casa do pai. Então, a gente verifica vários exemplos durante o dia a dia de pais que não aceitam essa condição, claro, às vezes é compreensível devido à situação, cada um na sua situação. Mas nesse retornar, a gente vê uma postura um pouco agressiva, às vezes diferente daquilo que talvez o filho estivesse precisando naquele momento. Então eu queria saber de vocês, dos dois, qual postura se teria hoje
de um filho pródigo? Hoje vocês já criaram 3 filhos, né? Já passaram por 3 gerações aqui, nossa. E hoje vocês já têm, com certeza, experiência na criação de filhos. Talvez algumas instruções foram ressignificadas, que houve mudança de pensamento, né? De instrução. E hoje, com o pensamento que vocês têm hoje, se tivesse um filho pródigo, que fosse um filho de vocês, como vocês agiriam? Começando pelo senhor. Qual seria a sua postura em relação a esse filho pródigo? Então, estamos falando de criação de filhos, né? E no sentido de que temos o conhecimento, né? E como base, né? A palavra de Deus, experiência com Deus em nossas vidas, né? E é assim que nós aprendemos, né? Usando e expressando esse amor de Deus, né? O amor deve ser, então, o guia, né? Como pais, estaremos sempre na expectativa, né? Esperando que haja uma mudança, né? Que aquele filho possa se arrepender, como exatamente a história do filho pródigo. No sentido dele despertar e entender o que é importante para a sua vida, o que vai trazer o bem-estar para ele, para a família, né? Para a sua convivência, né? E as bênçãos para a sua vida. Então, como pais, é esperar, né? E pronto para recebê-lo assim que tenha, de fato, esse arrependimento na sua vida, mas demonstrando esse amor que Deus nos ensina, né? Em Cristo Jesus. Né? Amém. E a senhora? O amor não pode faltar, né? Porque Jesus fala que a gente tem que amar o pecador, né? Então, a gente sempre, às vezes, quando pensa, tem um filho que não está andando de acordo com a palavra de Deus, a gente quer renegar aquele filho, né? Mas a palavra de Deus nos ensina que a gente tem que amar aquela pessoa, não as suas atitudes. Sim. Então, muitas vezes, né, nós fizemos isso. Amamos, né? E as atitudes a gente, né, deixou para lá, né? O amor, ele sempre vai prevalecer, né? E a paciência. Sim, né? A gente algo bastante importante, né? Tem que ter realmente muita paciência, muita sabedoria para poder chegar, né, um bom resultado, né? E eu creio que, com toda certeza, se os pais fizerem isso, com certeza vão ter um bom resultado. Amém. Amém. A nossa chamada é justamente para isso, né? Que possamos criar filhos no caminho do Senhor. Às vezes eu vejo que, eu falo por mim mesmo, como eu também faço parte de outra geração, e a gente se preocupa muito em querer investir nos filhos em relação a uma boa escola, a comer bem, a se vestir bem, a terem bons brinquedos, estarem sendo reconhecidos também pelas pessoas, né? E eu vejo que muitas das vezes a gente esquece do principal, que é realmente educá-los no caminho de Deus. Que acredito que essa que tem que ser a nossa prioridade, né? Sim. Claro que é importante as outras coisas, a instrução em relação à formação pessoal, a formação do caráter como ser humano, mas acho que a gente não pode esquecer o principal, que de fato é ensinar a criança no caminho do Senhor, né? Como a própria palavra diz, ensina no caminho que deve andar. Isso. Então, esse é o nosso principal objetivo. Hoje eu reflito muito, né? Inclusive, semana passada eu até enviei mensagem para o papai dizendo que hoje uma das minhas maiores felicidades que eu pude herdar de vocês foram a fé. Amém. Amém. Em relação a amar a Deus, como a senhora falou. Nós filhos temos a nossa caminhada. Eu e meus irmãos tivemos nossas falhas. Mas vocês sempre nos acolheram, nos amaram. E uma referência que eu tenho muito grande do meu pai é o perdão. Amém. O perdão é um amor a ser exercido. E vocês sempre fizeram isso com perfeição. Não estou aqui exaltando por serem meus pais, mas nós vivemos isso dentro de casa, né? Tivemos nossas falhas, os nossos erros, as nossas quedas, mas vocês sempre buscaram resolver no Senhor. Amém. Nós sempre tivemos ali, vendo o dia a dia de vocês em oração, em buscar algo muito importante também que marcou no meu crescimento. Vocês nunca, durante toda essa trajetória, se afastaram da igreja, em hipótese nenhuma. Todos os domingos, mesmo em domingos desafiadores, vocês nunca faltaram culto.
isso significa alguma coisa que não pode... Não, mas para mim teve grande representatividade, que vocês jamais se afastaram da confiança que tiveram em Deus em relação a instruir seus filhos. Então, eu, em nome dos meus irmãos, sou muito grato em relação à criação que vocês nos deram, Amém. em relação a amar a Deus. Isso, sem dúvida alguma, vai ser reproduzido na nossa criação. Afinal, a gente repete alguns padrões, né? Isso é importante e nada melhor do que um padrão positivo de educar os filhos no caminho do Senhor. Sim. E Jonas, que faz, ainda responde a primeira parte, que é importantíssima. Muitas vezes nós buscamos instruir, mas os pais não dão exemplo. Sim. Né? Então é fundamental que haja, né, eles possam estar convivendo com as palavras sendo reproduzidas na sua vida, né? Então é importante que haja essa prática, esse testemunho de vida a cada dia da sua fé, né? Porque achamos que as crianças, elas não observam. Não, mas são pequeninas, mas as crianças observam, né? Então, muitas vezes, achamos, não, vamos deixar crescer um pouco mais para ensinar. Não, elas têm que começar a ser ensinadas desde pequena, porque elas sabem, elas entendem. Né? Então, exatamente. É importante que haja essa ação, né? Inclusive, estudando um pouco sobre a criação de filhos, né? Afinal de contas, eu e minha esposa temos a nossa missão árdua de formar um ser humano, né? E falava justamente isso, que a gente se preocupa em relação à instrução, né? Às vezes, o próprio instrução externa, que seria a escola, mas que o maior ensinamento é aquele que vem de casa, né? O exemplo. Isso. Como tem aquele velho ditado que diz, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? E a gente vê que a conta não bate. Realmente, nós precisamos dar exemplo para os nossos filhos a respeito de relação entre marido e esposa, a respeito, a educação. Senão, isso não iria refletir no crescimento deles, né? Sim. Em relação a isso. Continuando a nossa conversa, eu queria que vocês falassem, então, em relação... Pode ser a relação à criação de filhos, pode ser em relação à própria vida, né? Afinal de contas, vocês têm quanto tempo de fé que vocês aceitaram e decidiram seguir a Deus? São 40 anos agora. 40 de anos. março. Pouco ano, tempo. Né? 40 anos. Isso em relação à obediência ao evangelho pelo batismo, né? Sim. Mas se for olhar para trás, então... Já tenho as graças a Deus pela caminhada, né? Então, durante esse processo, começar aqui como mãe, me diga algo que marcou, que foi marcante na sua vida em relação a esses 40 anos servindo a Deus, e com certeza pode ser um momento que você julgue mais marcante na sua vida. Bom, assim, algo que me marcou e que eu relembro até hoje com muito carinho, né? É a nossa relação, o nosso casamento, né? Então, a gente, assim, é algo que me marcou bastante, né? Porque eu tinha 17 anos, né? Então, ele tinha 24. Bem novos, né? Sim, e assim, a partir daquele momento, a gente assumiu uma grande responsabilidade, né? Então, foi algo assim que realmente marcou a minha vida, porque eu tinha que cortar o cordão umbilical da minha família, né? E para mim não foi muito fácil, porque eu tinha muito contato com meus irmãos, com meus pais, então eu senti muito naquele momento. Mas foi algo que foi suprido depois, né? Pelo amor que a gente tem um pelo outro, né? Por desenvolvimento. Sim. O senhor... Pode colar, não. Então, realmente, olhando nessa questão que marcou, né? Eu penso nesse momento porque tem a ver com nossa fé, né? Quando, nessa mesmo período de 24 anos, eu conheci o Evangelho, né? E estava buscando, de fato, né? Busquei obedecer, como diz a palavra, né? Passei pela água dos batismos. E a primeira coisa que eu pensei foi exatamente Georgette, né? Digo, não posso ficar sozinho, né? Sim. Então, Auxiliadora, tinha que ter auxiliadora. Exatamente, ela tem que fazer parte dessa grande momento. Sou que conheceu, né? primeiro. Isso, né? Era um namorado nessa época, né? Então,
levei, né, a palavra até ela, né? Então, graças a Deus que ela tomou decisão, né? E daí realmente foi um outro momento de vida, né? Por isso eu vou deixar isso como sendo esse ponto de marco, né? Sim. Que realmente ficou, porque Um marco aí que marcou. que vem um projeto para a família. Então é um momento para nós de importantíssimo, né? Quanto à nossa fé em Cristo. Né? Então é importante a gente estar falando sobre momentos que marcaram a vida, né? Porque, como o senhor mesmo falou, a partir desse momento que deu origem também à família, né? E com certeza a projeção dos filhos. Né? Exato. E agora uma frase que inspira vocês. A minha é que o amor, ele cura todas as feridas. Amém. Forte. Amém. Bem, eu tenho como frase que não me sai da mente nem do coração, né? Guardo até hoje, né? Ela é um versículo bíblico, né? Filipenses, né? Capítulo 4, verso 13. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. Né? Então, isso, para mim, tem um grande significado quanto à fé, a minha fé, né? E também com a vida, né? Amém. Em Cristo. Esse acho que foi um dos primeiros versículos que nós filhos aprendemos durante o nosso crescimento, porque realmente é a frase que ele sempre professou durante a nossa criação, né? Sobre confiar realmente na providência de Deus, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Né? Então, a gente sabe que realmente a vida ela nos traz grandes desafios, né? Exato. E hoje eu sou pai, eu posso falar também com propriedade, então não estou nem perto do que vocês já trilharam, né? Mas falar sobre a criação de filhos é um grande desafio, porque realmente nós temos responsabilidade de como que aquelas pessoas, aqueles seres serão no decorrer da vida e no futuro. Então, realmente, vocês plantando a semente, que é criar os filhos no Senhor, vai fazer total diferença na vida deles, como fez na minha. Eu sou muito grato a isso também. Né? E gostaria agora de que vocês pudessem deixar a sua mensagem para quem está nos assistindo sobre criação de filhos, como que vocês poderiam orientar de maneira sábia, biblicamente falando, sobre criação de filhos. Né? Por favor. A mensagem? Isso. Deixe sua mensagem sobre criação de filhos. Criando filhos no Senhor. Certo. Então, precisamos entender, né, que a fé, né, ela é a base, né, para a nossa vida. Né? E, como pais, né, precisamos levar, né, esse ensinamento, né, como disse, esse momento que nós vamos estar carregando, né, levando no colo, né? Mas vai ter um momento em que eles vão precisar viver a sua fé, né? Então, para os pais, a mensagem é que não desistam, né? Mas que possam a cada dia, no processo, né, da oração, né, no processo da reflexão, no processo da reverência a Deus, né? E na certeza que isso vai ter resultado na vida dos seus filhos, na criação, né? E, acima de tudo, reconhecendo, né, que Deus, em Cristo, ele vai estar em controle, vai estar no controle, né, dessas ações, né, com sabedoria. Né? Amém. Deixe sua mensagem. Praticamente é a mesma coisa, né? Que os pais têm que dar exemplo primeiro para os seus filhos, né? E nunca desistir, né? Barreiras nós vamos enfrentar com certeza. Isso é para o resto da vida, né? Mesmo os filhos estando casados, eles vão dar um pouco de trabalho ainda, né? Preocupação, mas é não desistir. E porque, com certeza, momentos difíceis vão passar, né? Mas como a palavra de Deus disse que a gente pode todas as coisas em Cristo Jesus, né? Então, realmente o resultado no final é favoroso para, né? É bastante edificante para cada um de nós, né? Então, eu lembro que um momento muito difícil que a gente estava passando, meu esposo falou, olha, aconteça o que acontecer, a gente nunca vai abandonar a fé, né? Então, assim, aconteça o que acontecer na sua família, nunca abandone a sua fé, né?
Amém. porque você vai Amém. ter a coroa no final. Glória a Né? Deus. Amém. E eu quero agradecer. Para mim é uma honra ter vocês como pais. Tenho Amém. certeza que meus irmãos também têm os mesmos pensamentos. Porque isso a gente já falou para vocês, o quanto a gente tem vocês como uma referência. Amém. E a gente é muito grato pela instrução que vocês nos deram a respeito de amar a Deus, realmente, sobre todas as coisas, não importando as circunstâncias. Né? Porque eu sei Amém. que não foram fáceis, várias etapas, mas vocês sempre permaneceram firmes. E, sem dúvida alguma, isso é de grande exemplo para nós. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado pela fé que vocês nos deram. Acho que a nossa maior herança, sem dúvida alguma, é a fé de vocês. Em Glória nosso a Deus. Me Sou sinto muito grato. honrada também por Amém. ver você hoje aqui, né, manifestando essa fé. Né? Amém. Então, isso mostra Isso. que o nosso trabalho não foi em vão. Né? Amém. Então, Amém. agradeço você por estar seguindo esse Seguindo caminho. o caminho. Amém. Amém. E Glória a Deus. a gente quer também agradecer a você que nos acompanhou, que você realmente possa criar filhos em Deus. Se você ainda não tem filhos, que Deus possa lhe abençoar e quando isso acontecer, que você possa de fato criar filhos no caminho de Deus. Muito obrigado e que Deus abençoe. Amém. Filho meu, eu te abençoo com toda sorte de bênçãos. Filho meu, eu te abençoo com toda sorte de bênçãos. Eu te abençoo com pureza, para que seus olhos vejam Deus. Eu te abençoo com a fé, para conquistar o que Ele prometeu. Eu te abençoo com saúde, longevidade e vigor. Eu te abençoo com alegria, que fortalece no Senhor. Eu te abençoo com amor, o amor de Deus jamais acaba, manifestado em Jesus Cristo, que por amor se entregou. Eu te abençoo com a paz de Deus que excede o entendimento. Eu te abençoo com sabedoria, inteligência e conhecimento. Eu te abençoo com lealdade, amigos mais chegados que irmãos. Eu te abençoo com fidelidade, esposa e filhos que te amarão. Eu te abençoo com amor, o amor de Deus jamais acaba, manifestado em Jesus Cristo, que por amor se entregou. Te abençoo, filho meu, te abençoo. Filho, eu te abençoo. Amém.